que tem dinheiro, tem investido na televisão, pode fazer agora aquela brincadeira interessante. Mas o que me chamou a atenção realmente era o princípio de um trajeto que deveria ser percorrido e uma direção que eles deveriam seguir. Se eles não obedecessem aquilo que o tal do GPS ia falando, a 300 metros vire à sua esquerda, a tantos metros vire à sua direita. E o que estava no volante era um cara sanguíneo, impetuoso. O cara entrou pelo meio de jardim, derrubou arbusto, quase quebrou uma casa, que era um cenário logicamente lá, mas arrebentou cerca com tudo, mas era um carro muito bem preparado, um carro muito bem reforçado. Eles conseguiram resistir. Mas o cara saiu da rota um tantinho assim, e o tantinho que ele saiu da rota foi suficiente para acabar com toda a brincadeira. Quando foram ver a nota no final, eles, antes da metade do trajeto, estavam totalmente fora do percurso. E a palavra ela fala interessantemente que um homem chamado Abraão, ou Abrão na época, ele foi chamado por Deus também para percorrer um determinado caminho. Abrão já vinha de uma certa condição, porque seu pai, Tera, está lá em capítulo 11 de Gênesis, saiu com a sua família, os seus irmãos, para ir para Canaã. Eles saíram com um objetivo. Saíram de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. E eles pararam no meio do caminho, numa cidade chamada Harã, para talvez descansar, talvez refazer a força, não sei. Mas ali aconteceu uma situação. Um dos seus irmãos morreu, também com o nome de Harã. E uma tragédia no meio do caminho possivelmente mudou ali a disposição, as convicções, talvez a vontade de ir até o final daquele trajeto. Mas passaram-se os anos e a palavra fala que Tera morreu em Harã. Só que o objetivo final era que eles fossem para Canaã. E de repente veio algo no coração de Abraão. Historicamente fala que Abraão era um homem muito culto. Era um doutor, ele lia as estrelas, ele tinha conhecimento de matemática, de astronomia, enfim. Era um homem rico, porque o seu pai deixou uma herança para ele. O seu pai foi empresário lá das estatueiras, e ele, como irmão mais velho, deveria assumir o lugar do seu pai. Mas alguma coisa moveu o coração de Abraão para que ele não ficasse naquele lugar. Sempre vem em algum momento da nossa vida, se você tem um chamado de Deus, haverá um momento que Deus vai falar com você de maneira particular. Vai falar com você de maneira muito pessoal. E de formas que às vezes nem mesmo você vai acreditar que é Deus falando contigo. Mas ao longo do caminho Ele vai começar a te dar declarações e revelações e confirmações de que Ele mesmo falou com você. Só que no meio do projeto que Deus preparou, que Deus entregou e propôs para Abrão, eu entendo que Deus já conhecia algumas limitações, ou todas aquelas que Abrão estava sujeito. E nessa caminhada, coisas aconteceram aqui. Esse cântico fala muito comigo sobre isso. Ele fala: eu estou subindo para um lugar mais alto, dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Quantas vezes nós já falamos isso ao longo da nossa vida? Quantas vezes, ao longo de certos tropeções, quer dizer, o tropeção pode vir às vezes como um acidente de percurso, mas quantas vezes o tropeção ou o buraco vem de maneira pensada, de maneira consciente, uma escolha que eu fiz, e no meu coração o GPS falou: não vai por aqui. Não vai por esse caminho, filho, esse caminho é perigoso. Vira, eu vou recalcular o teu caminho. Eu vou reprogramar para você voltar para o caminho. E eu faço ouvido de mercador. E eu faço daquele tom de João sem braço, como dizia o outro. E quando acontece o acidente, quando acontece a tragédia, aí eu lembro que tem um Deus que é pleno de amor, eu apelo à sua misericórdia. Aí eu vou para o monte, faço campanha, eu vou para círculo de oração, e eu pego logo um monte de envelope, eu faço um monte de voto com Deus, eu prometo um monte de culto em ação de graça para a rua inteira.
se ele tão somente me livrar da enrascada que eu me meti. E Gálatas 5, verso 1, fala um texto bem interessante, diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Dá um tapinha assim, de leve na perna do seu vizinho aí, dá um pedal que dá na tua frente, ele acordar, isso aí, isso aí. Tem que estar ligado nisso, a gente está no meio do processo. Fala assim para ele: foi para a liberdade que Cristo libertou você. Então, por favor, não se coloque novamente debaixo de um jugo de escravidão. Foi isso que Paulo falou para os Gálatas. Paulo passou por essa cidade, pregou o evangelho, formou uma igreja, deixou pastor, deixou líderes e continuou a sua missão apostólica. E anos depois ele voltou. E quando chegou ele falou assim: gente, brincadeira, hein? O que é que fez vocês saírem daquele ritmo? Vocês estavam correndo tão bem, estavam num ritmo tão legal. Eu saí daqui, deixei qual era a direção, deixei qual era o ritmo. Vocês tomaram tantas outras direções. O que é que vos fez sair desse caminho? Quando Paulo saiu, entraram os judeus colocando e impondo uma série de tradições, uma série de legalismos. E o povo entrou debaixo desse legalismo. E Paulo falou assim: não vos metais debaixo, novamente, de jugo de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo libertou você. Quer dizer, foi para que você realmente conheça essa liberdade, para que você procure entender e crescer nessa liberdade, você entender o Deus que te chamou, conhecer que graça, e Paulo fala também em outro momento: cresçam na graça e cresçam no conhecimento do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar com você dessa palavra que Deus falou com Abraão, depois da proposta dada para ele. E essa palavra se chama: quando as alianças se tornam algemas. Porque é muito comum no meio do caminho, coisas começam a acontecer e sem eu perceber eu estou me enlaçando. A peça que falou também sobre isso. Coisas que eu falo, posições do meu coração, decisões da minha alma, porque o Satanás conhece de fato quais são as minhas preferências, ele conhece as minhas fraquezas, ele conhece as minhas debilidades, sabe qual é a cor que eu gosto, o formato que eu gosto, ele sabe o tom de voz que me atrai, ele sabe aquilo que as minhas mãos gostam de pegar, o que minha boca gosta de provar, ele conhece tudo isso. E sendo muito paciente, no meio do caminho ele coloca situações, talvez algumas bombas de efeito retardado, que lá na frente ela vai explodir. Só que quando isso acontecer, eu posso estar numa velocidade, sem verificar muitas vezes como é que está o meu equipamento, sem submeter ao Espírito Santo diariamente como é que está a minha vida, sem muitas vezes olhar como é que está realmente aquilo da forma como eu comecei, como está no meio, e não tenho nem noção de como vou chegar lá no fim. Mas por isso que a palavra fala que foi Abacuque que falou isso, né? Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque é no meio dos anos que começa a aparecer aquele reflexo, e começa as situações que vão no meio do caminho mostrar que eu não estou ali de brincadeira, eu não posso estar de brincadeira ali. Quem começa a maratona apenas fantasiado, vai chegar a hora que vai pesar aquela fantasia, que aquela fantasia já é para mim um peso, já não é mais aquele motivo de feliz 2014, o cara corre com 5, 10 quilos de trago na cabeça, um monte de purpurina, para parar daqui a pouquinho ali. Eu vi uma ocasião, uma reportagem, se você procurar lá na Globo.com, você vai ver ainda, foi uma maratona no deserto. Eu tinha visto isso no carnaval do ano passado, a gente teve retiro, ficou em casa, eu vi com minha esposa, eu chorei do início ao fim. Porque como Deus falou comigo com aquela reportagem, o tal do Cleiton Conservani,
né, falando de, acho que é Mundo Extremo, Planeta Extremo. Ele faz muitas reportagens assim, bem difíceis. E o cara participou de uma maratona, 6 dias de corrida, 256, parece, quilômetros no deserto do Saara. Um negócio assim fora da realidade. Gente que corre provas assim, e aqueles que chegam são os vencedores. Não importa quem chega em primeiro lugar ou em último lugar. E ali, pessoas que participaram, depois você pode anotar para assistir em casa, irmãos, como Deus fala com a igreja. É Planeta Extremo, é o nome do quadro, e é Maratona no Deserto, ou Corrida no Deserto. Cleiton Conservani, foi a Maratona no Saara. E vários grupos correm ali. E o Cleiton correu com um outro colega de maratona. Teve um grupo bem interessante da França, foi um grupo de bombeiros. Mas eles não correram para si. Eles foram acompanhar 3 rapazes. Esses rapazes eram excepcionais. Correndo em cadeira de rodas. Sabe aquele pessoal que tem aquela... Não chega a ser síndrome de Down, não. Mas ele... todo torto. Rapaz muito inteligente, mas não conseguia articular o movimento. E o que me ensina aquela caminhada, aquela corrida, é como aquelas pessoas passam realmente a entender com seriedade o solo que eles estão pisando. Muitos sem conhecimento acabaram sendo engolidos por uma tempestade de areia. E uma das cenas que mais me impactou foi de um italiano. Esse rapaz é cego, mas ele é um maratonista. Mas tem um companheiro, tem um guia. Mais ou menos assim, vem cá, pastor Marcelo. Não, deixa eu pastor Márcio, vem cá, também é grandão, pode ser. Dá para ficar no colo. Fica do lado de cá. Eu sou o corredor cego e ele é meu companheiro. Então a gente corre assim. Aqui no braço tem aquela corda que amarra, então eles vão correndo, corre. Né? Só que eu estou assim. Eu dependo e ele vai me dando toda a dica. Quando vem pedra, vem buraco. Porque não é uma maratona no asfalto, é maratona no deserto. Repita comigo, essa maratona não é no asfalto, não é na grama, não é na terra batida, é no deserto. Pergunta tem um assim, tem alguma coisa a ver contigo? E de repente chegou um momento que essa tempestade de areia, com vento de 100 km por hora quase, foram quase 3 ou 4 horas de areia, eles perderam toda a direção. E nessa hora não pode correr, tem que parar aí. Eu já não enxergo. Meus olhos não funcionam. Ele já tinha o olho realmente fechado, mas o que me chamou a atenção foi que o seu guia, nessa hora, ele soltou a amarra do braço e ele passou a guiar o cego de uma outra forma. Ele fez isso aqui, ó. Aquele que guiava passou a receber o vento na cara para tentar enxergar. Mas aquele que era a sua responsabilidade, ele foi guiando até chegar no próximo objetivo, o posto de chegada. E em momento nenhum ele desamparou aquele que era cego. Obrigado, querido. O importante é que nessa caminhada, já fui falando de soberba hoje aqui, porque ela precede a ruína, flecha assim, né? Muito rápido. Rápido na decisão, rápido para correr, rápido para ir e voltar, muito vaidoso. Mas o nosso coração também é assim. Se nós não frearmos o coração e submetermos a direção e condução do Espírito Santo, o nosso coração vai ser rápido para pecar também. Vai ser rápido para cumprir a sua própria vontade. Jeremias falou sobre isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Dá para entender um pouco isso, pastor Marcelo? Eu tenho algo dentro de mim que a palavra revela que é o que é mais perigoso, é o mais enganoso do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu falo com o irmão assim, ó, cuidado com o teu coração, viu? Cuidado com o teu coração. Salomão, que foi um homem que foi muito enganado pelo seu coração,
no final da sua vida, ele falou duas coisas: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. E no final ele falou assim: olha, não importa a riqueza, não importa a sabedoria, não importa o poder que você tenha, o fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer à tona toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E quando Abraão começou essa caminhada com Deus, o Senhor falou assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou engrandecer seu nome. Fez promessas para Abraão. Temos aqui também promessa de Deus, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Só que a palavra fala assim: eu te dou a promessa, mas guarda o teu coração. Filho meu, me dá o teu coração. Sobretudo, o que você deve guardar não é o teu pé, não é o teu cabelo, não é a tua aparência, não é, como foi falado, a sua performance. Guarda o seu coração, porque é dele que procedem todas as fontes da vida. E essa palavra é um alerta hoje aqui, porque estamos no meio do caminho, estamos no meio da caminhada. Quando a gente fala de liberdade, eu estou tentado muitas vezes a confundir. Deus tem sido falado de graça tremendamente hoje aqui, e a graça é algo tremendo, mas Paulo fala: não use a graça como pretexto, porque graça eu compreendo como sendo liberdade com responsabilidade. Graça é quando eu recebo na minha mão um fuzil, eu sei muito bem que eu tenho que usá-lo ali como guarda, como soldado. Eu não vou usá-lo como irresponsabilidade. Quanto mais eu recebo de Deus, mais Ele me entrega com responsabilidade, sabendo que lá na frente Ele vai me pedir contas de tudo aquilo que Ele me confiou. Abraão começa a sua caminhada, abre mão de tudo, mas logo na saída começa logo a queimar a largada. Porque nessa de abandonar, abrir mão da parentela, ele arrastou Ló com ele. Por quê? Porque o seu coração não entendeu que, como ele tinha 75 anos, Sara um pouco menos, não tinham filhos, Ló já era órfão, seus pais já haviam morrido, ele fica fazendo o quê lá em Harã? Para compor a família, para andar junto com a gente aqui. O que tem? O que é que tem? Eu chamo essa primeira aliança que ele fez, talvez inconscientemente, como a aliança do coração. Vamos repetir? Alianças do coração. É aquele plano que não vai dar errado. É aquele plano que não tem como dar. Deus, olha só, está formadinho aqui. Eu trago, preparo, coloco diante do Senhor. Senhor, só assina. Não tem como dar errado. Mas é justamente aquele plano que eu faço sem pedir direção àquele que me chamou, sem perguntar e submeter a Ele, porque os dias são tão rápidos. O dia é tão rápido. Estava lendo um dia desses uma crônica falando sobre um homem que está morando agora na Suécia, lá na Volvo, e ele comparando como os suecos têm uma forma de caminhar, uma forma de proceder. O rapaz estava lá há pouco tempo, ele está lá 10 anos quase agora, e o seu colega eu pegava na sua casa, no hotel, e ia até a empresa. Chegava na empresa, tinha um pátio que ele fala que era para quase 5 mil carros. E o colega chegava com meia hora antes do expediente, parava o carro, entrou no pátio, parou aqui. Eles andavam quase 1 quilômetro. Mas estava de cavalo, ele não ia falar nada. Eles iam andando devagarzinho, chegava lá, sentava, tomava um café e trabalhava. Depois de um mês fazendo isso, ele ficou incomodado. Falou: cara, me perdoa, eu não consigo entender você. A gente sai cedo de casa, chega, tu para lá atrás. Pô, eu paro na porta da empresa, tem que andar esse pedaço todo. Então a gente entende que quando a gente chegou mais cedo, a gente pode andar um pouco mais. Quem chegar depois, a gente pode imaginar que teve uma noite ruim, a esposa passou mal,
o pneu do carro furou, e ele vai precisar desse tempo aqui. Se ele chegasse atrasadão, meia hora, e tivesse que parar lá atrás, ele ia ter que ir. Então essa palavra de farinha pouca do pirão primeiro, é coisa do Brasil, é do inferno. E ele começou a aprender com essa cultura. E ele falou assim, não, tudo que eles fazem lá é tudo muito bem. Tem uma ideia, trazem lá a diretoria, aos técnicos, eles vão sentar, sujeitar, conversar, medir, ponderar. E se der certo, daqui a 2 anos, esse projeto, igual a Gelatex, em 2 anos vai ser colocado em prática. Mas curiosamente, todo projeto que demora esse tempo todo, nenhum deles dá errado. Porque é aquela cultura que nós temos do fast food. Tem uma igreja na América do Norte agora que até a igreja tem fast food também. É fast pray. A pessoa para, igual parar no McDonald's de carro. Parou no carro, apertou o botão, pois não, eu quero uma oração. Está rindo? É verdade. A pessoa para, bota a oferta, a moedinha lá, vem o pastor lá, para na janelinha e faz uma oração, uma palavra, e o cara vai. Isso é verdade, gente. Porque o povo está com muita pressa. E ele fala assim, já existe uma nova cultura na Europa e que quer vir para a América do Norte, América do Sul. Que é a slow food, quer dizer, comer com calma, comer devagar. É sentar e saborear a refeição e partilhar momentos de família, coisa que a igreja tem que estar pregando, na verdade. O ímpio lá fora, a palavra fala que se nós não pregarmos, as pedras vão clamar. Há quanto tempo você não tem uma refeição com a tua família, sentadinho, compartilhando? E nessa pressa toda, Abraão foi, e levou logo com ele, mas não perguntou ao Senhor. E lá na frente essa aliança fez dele um cativo. Porque depois os rebanhos cresceram, os funcionários começaram a brigar, e eles entraram no entendimento, não, a gente não pode brigar, somos irmãos, vai para um lado, eu vou para o outro, se escolher para cá, eu vou para cá, e ele foi. E aí Ló escolhe um vilage muito bonito, uma campina bem regada, chamada Sodoma e Gomorra. E depois de alguns meses ou anos, a palavra fala que houve uma guerra naquela região, e o rei de Sodoma foi levado cativo. Aonde Ló morava? Sodoma. E também foi levado como refém. Imagino eu que nesse momento, Abrão estava longe. Mas chegou até ele a notícia. Ih, rapaz, teu sobrinho, Ló, que você trouxe, ele foi levado cativo. Agora é minha responsabilidade. Se eu não tivesse levado o menino, e agora? Não conseguia dormir mais. Chegava de noite, saía do lado dele. Ô Abraão, como é que deve estar o meu filho? Ela até adotou o filho, né? Como é que deve estar Lozinho? Lozinho. Meu Deus, Lozinho. Até que ela aguentou mais, levantou, teve que treinar 318 guerreiros, ensinar os caras a pegar em espada, pegar em arco e flecha, pegar em lança, formar o guerreiro e ir lá libertar quem? Entrar em guerra, entrar em luta, que podia muitas vezes não ter entrado, se tivesse tão somente submetido o seu coração diante do Senhor. Se não me falha a memória, Juízes 9 fala a mesma coisa. Quando Josué, depois de alertado pelo Senhor, ser forte e corajoso, tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito na lei. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu acho que nessa ocasião, Josué não conhecia esse canto, ele ia cantar: dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Mas certamente ele foi uma inspiração, porque no meio do caminho vieram uns homens chamados gibeonitas, que de repente chegaram e começaram, sabendo que eram os próximos da lista, para serem conquistados por Israel. A palavra fala que eles se fantasiaram,
colocaram roupa velha, se sujaram, botaram pão bolorento na bolsa, sandália desgastada, e vieram se arrastando e pediram uma audiência com Josué e falaram: viemos de uma terra muito longe e queremos fazer aliança com você. Aí ele parou, coçou a barba: não te conheço de algum lugar, eu já te vi em algum lugar. Não, imagina, não. Viemos de far away, tão distante. Mas fica longe, rapaz, é tão distante que eu até me esqueci o nome da cidade de onde eu vim. É muito longe. Pensa no trem, é muito longe. E aí, não, a gente ouviu falar da fama de vocês e queremos fazer aliança com vocês. Insistiu, até que Josué fez a aliança. E logo no dia seguinte foi descoberto o plano deles. Mentira tem perna curta. Mas muito embora tenha sido revelada a mentira, uma aliança havia sido feita. Quando Josué descobriu isso, falou assim: não, pode parar. Eu não posso quebrar a aliança, mas vocês vão ser agora carregador de lenha, rachador de lenha e carregador de água. Tudo bem, pelo menos eu não vou morrer. Só que aquele que ia ficar como carregador de lenha ia ficar agora prestando serviço dentro do meio do povo, lá na frente. Anos depois que Josué morreu, os seus descendentes continuaram a perpetuar todo o culto pagão, toda pessoa que saía fora da direção de Deus, que não temia ao Senhor, e aquele povo, aquela sementinha do mal, lá na frente, o fruto foi muito amargo e fez muitas vezes o povo se desviar. Porque a aliança do coração faz isso, começa a travar, começa a prender, começa a aprisionar. E se no meio do caminho eu não parar para refazer a minha caminhada, quando eu começo a identificar aquilo que já não é tão boa assim a minha velocidade, algumas coisas do meu coração que eu não tolerava, eu já passo a aceitar, já não é tão assim. Talvez a minha visão passou a estar um pouco mais turva. E se eu não prestar atenção aos sinais que o Espírito Santo começa a falar e me exortar, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Não vos submetais novamente a um jugo desigual, a um jugo de escravidão. E Abraão ia bem, caminhava bem. Depois teve uma questão de fome na terra, foi para o Egito. Chegando lá foi obrigado, não obrigado a mentir, o seu coração o obrigou a mentir. E na mentira, logo depois foi descoberta a mentira, mais uma aliança foi feita. E eu chamo essa de aliança com o mundo. E a palavra fala: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar ao mundo, o amor do Pai não está nele, não está aperfeiçoado nele. E como falei no início aqui, é uma palavra de nível. Andar com Deus é uma questão de nivelamento, questão de equilíbrio. Porque quanto mais eu começo a fazer alianças, e sem depois parar e pedir que Deus venha estar me libertando, cortando cada bola de ferro, que eu de repente nem percebo, mas começam já a me arrastar para um lado da estrada. A palavra fala que o caminho ele é estreito. A porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Quando Deus usou Elias para confrontar o povo de Israel, justamente por isso, porque era uma questão de desequilíbrio espiritual. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é com Baal que tem que seguir, sigam a Baal. Mas se é Deus, que a sua palavra foi revelada aos nossos antepassados, e Ele fez maravilhas no nosso meio, e se você reconhece isso, então sirva ao Senhor. E o povo não falou nada. O povo não tinha palavra para falar. Mas depois que houve então aquela aposta, aquele combate, o Deus que respondeu com fogo, ele, opa, então tá bom. Quer dizer, não importa de onde venha, não importa de onde venha a resposta,